A graça e paz, igreja. Boa noite. Todo mundo bem? Isso. Culto de ação de graças, né, pessoal? Pelo Dia do Trabalhador, pelo trabalho. Todo mundo aqui é trabalhador, seja formal, informalmente. Cada um aqui tem o seu trabalho, ou fechado, ou autônomo. Então, assim, foi discutido na penúltima reunião com a coordenação a necessidade, nesse dia, de estarmos fazendo um trabalho diferente. Temos aqui uma palestra com algum assunto que pudesse ser linkado ao Dia do Trabalhador. Então, assim, aí dentro dessa reunião, foi sugerido que eu estivesse aqui com vocês para falar um pouco sobre educação financeira. Quem aqui já ouviu falar de educação financeira? Beleza, né? Então tem algumas pessoas que estiveram aqui de manhã, vão ter que suportar novamente, né? Vão ter que ouvir de novo a história do Níger, né? Fazer o quê, né? Thaís não estava aqui de manhã, mas ela foi mencionada aqui. Vocês falaram aqui o nome dela, viu? Então agora nós vamos entregar. Então é o seguinte, gente. Aí outra coisa, né? Por que eu estou aqui? Então assim, eu sou formado em engenharia, mas eu tenho especialização em gestão de investimentos e educação financeira. Na verdade, assim, o maior foco do meu trabalho é com gestão de investimentos, aplicações e tal, aquilo que eu faço no meu dia a dia, há cerca de 2 anos. A educação financeira, ela veio para mim como um presente dessa especialização que eu fiz. Então, obrigado, meu querido. Então, assim, eu gostei do que eu estudei nessa especialização, vi coisa bem interessante e que também não é tão complicada da gente praticar, certo? E nós aqui, né, digamos assim, nós como cristãos, nós vamos precisar, então, preparar alguma coisa, né, ou seja, trazer a administração, não é bem a administração, mas a palestra, com foco para a nossa vida espiritual. Não é uma pregação, mas nós vamos ter, sim, que falar um pouquinho aqui da palavra de Deus e linkar uma coisa com a outra, certo? Então, assim, eu até brinquei com o pessoal aqui de manhã, perguntei para o pessoal assim, é ruim falar sobre dinheiro? Vocês acham que é ruim falar sobre dinheiro? Quem não gosta de dinheiro, levanta a mão. Quem gosta de dinheiro? Mesma coisa que eu falei de manhã, eu vou falar aqui à noite. Se você não gosta, me passe o endereço que eu vou lá buscar o dinheiro na sua casa, tá? E o Ninja até falou comigo que me ajudaria nessa missão. Então, assim, como é uma palestra, eu preciso da interação dos irmãos aqui. Se precisar fazer alguma pergunta, pode parar, levanta a mão, tá? Eu vou fazer alguns questionamentos e eu gostaria que vocês interagissem comigo, tá bom? Então, ou seja, o tema da palestra é educação financeira, mas como eu falei com vocês, nós precisamos linkar algumas coisas com relação à palavra de Deus. Então, vamos lá. Eis que vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto também é dom de Deus. Vocês concordam comigo que o trabalho que você tem, o dinheiro que você ganha é dom de Deus? Vocês concordam comigo? Isso aí é bem tranquilo, né? E vocês concordam também que a capacidade de usufruir desse dinheiro, do seu trabalho, também é dom de Deus? Então a palavra de Deus é bem clara, né? Ela mostra que Deus nos capacita tanto a ganhar, como também saber usufruir. Ou seja, nós temos que nos render a Deus para que saibamos também usufruir daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então, gente, o que eu vou mostrar para vocês aqui é baseado na metodologia da minha pós-graduação, da minha especialização. É bem tranquilo, não vai ser nada assim complicado e eu acho que vai ser bem legal da gente tratar. Pode passar, meu bem. Essa talvez seja a pergunta mais difícil que eu vou fazer para vocês aqui. Se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho mensal, por quanto tempo conseguiria manter seu atual padrão de vida? Responda a pergunta só para você. Essa pergunta, ela causa em você algum incômodo? Você já pensou como seria a sua situação de vida se a partir de hoje, se amanhã você fosse trabalhar, você chegasse lá, olha, o meu negócio não funciona mais, a empresa que eu trabalho me demitiu, me desligou. Quanto tempo você conseguiria manter
o seu padrão de vida. Manter, quando eu falo padrão de vida, é assim, garantir que você vai pagar suas contas, que você vai pagar a escola do seu filho, que você não vai deixar nada atrasado. Você já fez essa pergunta para você? Alguém aqui alguma vez já questionou isso aí na sua vida? É meio estranho, né? É meio complicado. Eu até comentei com o pessoal aqui de manhã que nós temos uma reserva que o governo fez para a gente, né? Que é o fundo de garantia para quem é fichado. Então, assim, o que acontece? Você desligado da empresa, você tem direito a sacar o fundo de garantia. Ou você usa o fundo de garantia com outras, né, vertentes, como, por exemplo, compra da casa própria, pagamento de prestações de casa e tal. Mas o seguinte, então o governo faz isso para você, né? Mas o governo em si, ele talvez tenha uma preocupação diferente com relação a isso. Ele não te dá a educação financeira. Qual de vocês aqui já teve, durante a sua formação em escola, lá quando você era criancinha, quando você fez ginásio, fez curso técnico, fez faculdade, qual de vocês aqui já teve uma matéria chamada educação financeira? Quem aqui? Praticamente, né? Tem irmã ali, a irmã disse que tem, beleza. A irmãzinha lá atrás também levantou a mão. Mas, ou seja, é a minoria. No Brasil, isso não é muito praticado. De um tempo para cá, que o profissional de educação financeira tem sido requisitado. Então, apareceram alguns cursos, algumas palestras, algumas especializações em cima da educação financeira. E é interessante que em outros países, como por exemplo Japão, Indonésia e tal, a criança começa a ser educada financeiramente de pequenininha. Lá no maternal, ela já começa a ter uma ideia do que é o dinheiro, de economizar, o que faz com o dinheiro. No Brasil, infelizmente, nossos filhos sabem que tem dinheiro e dinheiro é para gastar, né? Aí a gente cresce com essa mentalidade, que nós ganhamos dinheiro para gastar. O que ganha é para gastar, ok? Então, infelizmente, essa é a postura que nós temos com relação ao dinheiro, certo? Uma outra coisa interessante, que eu comentei com o pessoal aqui de manhã, veja como que a educação financeira e o equilíbrio financeiro é importante. Pensa você, como, né, essa frase disse aqui, se você, a partir de amanhã, não tivesse mais o seu rendimento, você não sabe quanto tempo você vai ficar, consegue ficar e manter o seu padrão, a sua qualidade de vida, sustenta a sua família, sabe o que acontece? Você entra numa situação de crise aonde você aceita a primeira oferta que aparece para a sua vida. De repente, o cara é desligado de uma empresa igual a Uzi Minas, trabalhou ali a vida toda, saiu ali da Uzi Minas e o cara não sabe fazer outra coisa. Mas ele sabe que tem uma siderúrgica lá no Nordeste afora, lá em São Paulo, que está contratando. Aí ele pega, vai para esse lugar, não conhece o lugar, de repente você tem uma vida estabilizada aqui espiritualmente, você é pastoreado, você é um instrumento de Deus aqui, você tem o seu casamento direitinho, você vai para lá e de repente você não consegue levar a família. Lá você não vai frequentar a igreja, lá você não vai dar atenção devida à sua família, você vai ficar distante, vai aceitar a primeira coisa. Quando você tem, sim, um equilíbrio financeiro, entenda o que eu estou falando equilíbrio financeiro, não estou falando que você vai ganhar mais não, tá? Quando você tem um equilíbrio financeiro, o que acontece? Você tem a opção de escolha, você tem como pensar, você vai entender, ou seja, você vai poder avaliar melhor essa questão. Então pode passar? Pronto, vamos entender aqui o conceito de educação financeira. A educação financeira é uma ciência humana que busca a autonomia financeira, entendam, autonomia financeira e não independência financeira, ok? Fundamentada por uma metodologia baseada no comportamento, objetivando a construção de um modelo mental que promova a sustentabilidade, crie hábitos saudáveis e proporcione o equilíbrio entre o ser, o fazer e o ter, com escolhas conscientes para a realização de sonhos. Quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, eu entendi a educação financeira como uma ciência exata. Ou seja, vocês devem ter ouvido de fórmulas aí, que o pessoal fala, olha, você vai usar a metodologia 80-20, 70-30 e tal, mas isso não é possível, porque, como eu comentei com o pessoal, padrões de consumo são diferentes. Vocês concordam comigo que o padrão de consumo, né, de uma mulher é diferente do padrão de consumo de um homem? Concordam comigo? Coisas que mulheres gostam, a gente não gosta. Coisas que os homens valorizam, as mulheres não valorizam. E
de uma pessoa para outra isso varia muito, né? Tem gente que tem, digamos assim, cria alguma... tem expectativas diferentes, né? Por exemplo, o homem, sei lá, o que ele gosta de uma moto, ele gosta de um futebol, ele tem expectativa que o Cruzeiro volte para a primeira divisão, né? Tem essas expectativas furadas, né? Amém? Não. Olha os cruzeirenses aí. Então, pessoal, entendam comigo. É uma ciência humana porque ela depende muito da forma que você, indivíduo, enxerga a educação financeira. Não adianta eu chegar para a irmã aqui e falar com ela assim, ó, você vai pegar o seu salário, você vai dividir assim, dessa forma, dessa outra forma e tal, e vai fazer desse jeito. Aí ela pega, chega para a mãe dela e fala, ó, mãe, a senhora tem que fazer do jeito que eu estou fazendo. Não vai funcionar. Isso tem mais a ver com mudança de comportamento, com mentalidade. Por isso que se trata a educação financeira como uma ciência humana, ok? Então é mudança de comportamento, buscando sim, como está escrito ali, autonomia financeira. Beleza, vai dar sequência. Esse aqui são os pilares da metodologia que eu estudei, que eu aprendi, que eu achei interessante trazer para vocês. Então, é metodologia de Zop. É assim que se lê. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Então, ela funciona dessa forma para sustentar a sua, digamos assim, a sua vida financeira. Quando você vai... Pode passar, meu bem? Vamos falar aqui do primeiro pilar, que é diagnosticar. Quando você está doente, você procura um especialista para cuidar da sua saúde, não é isso? Não é isso que você faz? Você vai ao médico e o médico vai avaliar a sua saúde. Então, o que seria diagnosticar? Segundo o novo dicionário Aurélio, da língua portuguesa, o significado da palavra diagnosticar é fazer o diagnóstico de algo. E um dos significados da palavra diagnóstico é conhecimento das doenças pelos sintomas que elas apresentam. Então, vocês vejam bem, é o conhecimento das doenças pelos sintomas que elas apresentam. Eu até dei o exemplo aqui do pastor Edgar. O pastor Edgar é psicólogo. Então, para ele desenhar o perfil psicológico de um paciente, o perfil mental psicológico de um paciente, ele precisa ouvir essa pessoa, ele precisa fazer alguns testes, ele precisa solicitar talvez alguns exames. Então, baseado nisso, ele vai fazer o quê? Ele vai diagnosticar aquela pessoa. Na sua vida financeira não é diferente. Vocês já ouviram falar aqui, quando uma pessoa está com problemas financeiros, muitas vezes a gente fala que a pessoa está mal das pernas? Já ouviram essa expressão? Se a pessoa está mal das pernas, quer dizer que ela está desequilibrada, certo? Pode ser que o desequilíbrio dela seja só uma torção e daqui a pouco ela fique boa. Ou seja, a pessoa entrou numa crise financeira, mas é passageira, daqui a pouco ela está estabilizada. Mas pode ser que ela se machuque e realmente perca até a perna e não vai conseguir se equilibrar mais. Então é necessário sim, dentro desse conceito, dessa metodologia, que nós venhamos a fazer um diagnóstico da nossa vida financeira. Beleza? Então, ou seja, você precisa saber exatamente aonde você coloca o seu dinheiro. Quanto é que está entrando na sua... de receita você está recebendo e aonde você está colocando o dinheiro. Eu dei o exemplo aqui que, de certa forma, tem uma veracidade grande do caso aqui do Ninja. O Ninja, ele, vamos lá, ele tem o hábito de correr ali no Itamaraty. Ele vai lá no Itamaraty, pega o carro, dá 2 voltas correndo, no Itamaraty, aí ele cansa, beleza, ele cansou ali, aí ele vai e para, ali olha para aquele ônibus lá que vende pastel e vai comprar um pastel e um caldo de cana para ele. Eu até perguntei pessoal aqui quanto que era um pastel e um caldo de cana, alguns falaram alguns valores, aí tal, eu fui, digamos assim, monetizei aqui em R$5 esse pastel com caldo de cana. Só que o Ninja vai 5 vezes na semana lá. Então, ou seja, ele gastou por semana R$25. Só que o Ninja gosta muito de fazer essa atividade física, E ele vai lá o mês todo. Então, ou seja, durante o mês ele gastou R$100, ok? R$100. Só que isso vira um hábito na vida dele. Aí o Ninja faz isso o ano todo, sendo 12 meses, ele gastou R$1.200 por mês ali comendo pastel. Então vocês entendam que se você perguntar... Oi? Por ano. A Mira está me corrigindo aqui. R$1.200 por ano com pastel. Então veja bem,
Só que se você perguntar para o ninja ali quanto que ele gasta com pastel por ano, ele não vai saber te falar, porque ele não monitorou. Ele não fez o diagnóstico da situação financeira dele. Ele não sabe para onde que foi esse dinheiro. Aí, para piorar a situação, ele resolve levar a Thaís com ele, entendeu? A Thaís também vai participar com ele ali dessa atividade física, só que aí é o seguinte, a Thaís come 2 pastéis, entendeu? Ela come 2, ou seja, de R$ 1.200 por ano que ele vai consumir com pastel, passa a ser 3.600. Olha que coisa complicada, né? Estava tão bom quando ele estava indo sozinho lá, de repente ele levou Thaís come mais do que ele, complicou a situação. Então ele gasta R$ 3.600 por ano com pastel e não sabe nem por isso. Você chegar para ele assim, ô Ninja, Thaís, quanto é que você está gastando de pastel por ano? Não sei. Acontece com vocês de muitas vezes você olhar na sua carteira e ver que o dinheiro não está lá e você não sabe para onde ele foi? Acontece com você? Se não acontece com vocês, eu quero ter aula com vocês, tá? Porque sinceridade muitas vezes acontece com a gente e a gente não sabe para onde o dinheiro foi. Aí eu pergunto para vocês assim, como que eu posso saber, o que eu posso fazer, o que seria o diagnosticar a minha situação financeira? Eu perguntei aqui, até acho que foi a irmã Ana que respondeu, como é que eu posso fazer para monitorar a minha situação financeira? Alguém tem alguma sugestão, tem alguma coisa que possa falar? Entenda, pessoal, isso aqui não é uma pregação, é uma palestra e eu preciso da interação de vocês. Alguém pode dizer alguma coisa? Ale, quer dizer alguma coisa? Como é que você pode monitorar? Olha lá, irmã. Ó. Pronto. Mesma coisa, pastor, tá vendo? Posso parar, né? Que a irmã já falou aqui, é isso mesmo, irmã. É anotar. Não tem segredo. Você tem que anotar. Passa aí, meu bem. Aqui é só um exemplo bem genérico. Veja só como é que funciona. A pessoa aqui colocou, no mês de julho, com guloseimas, ele gastou no dia 5, R$6 usando cartão de débito. No dia 6, R$1,15 com vale-refeição, no dia 15, R$3 com dinheiro. E assim sucessivamente. O que ele fez? Ele simplesmente anotou. Como é que você vai medir alguma coisa se você não anota ou se você não toma nota? Vocês conseguem entender? Então, assim, você precisa ter um parâmetro para você medir. Você precisa, então, tomar nota daquilo que você faz. Aí eu continuei aqui no exemplo do Ninja e da Thaís, porque é o seguinte, o Ninja agora tomou conta da situação financeira dele, começou a anotar aquilo que ele gasta. Agora a Ninja sabe que ele gasta R$ 3.600 por ano com pastel. Agora ele sabe, antes ele não sabia, ele estava gastando lá e não sabia. Ele ia lá no Itamaraty lá e gastava o dinheiro e tal e ficava nisso aí. Só que agora Ninja vai poder fazer o quê? Vai poder escolher, peraí, então eu não posso gastar R$ 3.600 com pastel. Eu vou direcionar parte desse dinheiro, não estou dizendo que ele não vai comer o pastel, vou direcionar parte desse dinheiro para outra coisa. Ou vou guardar, eu vou criar uma carteira, vou fazer alguma coisa e não vou deixar esse dinheiro mais ser consumido somente com pastel. Imagina só, toda essa situação aí agora permitiu que ele começasse a fazer o diagnóstico da sua situação financeira. Você faz o diagnóstico da sua saúde quantas vezes por ano? Uma pessoa normal faria isso quantas vezes por ano? Quantas vezes por ano? Uma vez por ano, não é isso? Uma pessoa normal faz o diagnóstico da sua saúde física uma vez por ano. Pode passar, meu amor. Da sua vida financeira, você também vai fazer uma vez por ano. Só que tem só um detalhe. Uma pessoa que tem um salário fixo vai fazer o monitoramento das suas receitas e dos seus gastos durante 30 dias. Se você achar que é necessário, você pode fazer durante 60 dias só para você ter um parâmetro mais correto. Agora, uma pessoa que tem um rendimento variável, que é um autônomo, que vamos supor assim, que ele é um empresário e tal, ou tem um prolabore, sei lá, ele vai fazer essa verificação durante 90 dias. Aí ele tira uma média, aí ele vai saber que todo centavo que entra na conta dele veio de um determinado lugar e todo centavo que saiu da conta dele vai para um determinado lugar. Vocês acham que é muito difícil fazer isso? Vocês acham que é muito chato fazer isso? É muito complicado? Vocês acham que seria assim uma dificuldade muito grande para você fazer um diagnóstico da sua situação financeira baseado na simples anotação? O que você acha, Kleber? Aí o Kleber faz isso. Entendeu?
Mas você que faz ou a esposa que faz? Ah, bom, é isso aí. Bacana, bacana isso aí. Que no caso ali é o orçamento, nós estamos falando aqui da família. Então o diagnóstico da sua situação financeira já vai mudar. Agora o ninja sabe que ele gasta esse dinheiro todo aí com pastel e pode direcionar esse dinheiro para outra coisa. Vamos dar sequência. O outro pilar dessa metodologia pode causar uma certa estranheza, que é sonhar. Sonhar aqui, meu irmão, você pode colocar como projetar, como um projeto de vida, alguma coisa seu. Mas imagina você, pensa que seria muito triste a sua vida se você simplesmente trabalhasse para pagar a conta. O mês todo você trabalhou, aí no final do mês você pagou conta. Aí mês que vem de novo, você trabalhou, quem trabalha de turno deu 0 hora e tal, trabalhou final de semana, fez hora extra, pagou conta. Aí você só trabalha, ou seja, você ganha o que gasta e ganha para gastar. Você não faz mais nada com o seu dinheiro. Muito triste isso, não é? Não é uma realidade que nós queremos para nós. Então é o seguinte, pode passar. Pode passar. Sonho é um agente motivador que nos mostra o caminho e o verdadeiro sentido da vida. E com ele nos sentimos empoderados para realizá-lo. Ou seja, você precisa sim separar parte daquilo que você ganha para a realização de sonhos. Ah, mas o meu salário é pouco. Mas aqui, o ninja não estava gastando o dinheiro dele ali com pastel? Agora que ele sabe para onde o dinheiro está indo, ele pode direcionar o dinheiro para outra coisa. Agora o ninja e Thaís vão direcionar o dinheiro deles para outra coisa. Esses R$3.600 que eles estavam gastando ali com pastel, eles vão direcionar para outra coisa. De repente, com esse valor, eles vão realizar um sonho de fazer uma viagem. De repente vão lá conhecer Gramado, como eu dei o exemplo aqui. Né? E até brinquei aqui, viu, Thaís? Que lá conhecer Gramado vai ganhar ponto pra caramba com você, né? Olha aí, tá vendo? Vai deixar a esposa feliz, vai realizar um sonho, uma coisa bem bacana. É só parar de comer o pastel, né? Parar de comer o pastel e direcionar esse dinheiro para essa posição. Exige de nós, sim, uma certa disciplina. E o padrão de sonhar aqui, isso que a gente fala de sonhar, também é interessante que isso varia de pessoa para pessoa e de faixa etária. Pode passar, meu. Olha que interessante. Isso daqui, como eu falei, não é uma ciência exata. É algo que é medido e faz-se uma média. Então, para um adulto, um sonho de curto prazo de um adulto é realizável em até 1 ano. Ok? No caso, a viagem aí que o Ninja vai fazer com o Thaís para Gramado, daqui a 1 ano mais ou menos, próximas férias. A partir do momento que ele agora sabe que o dinheiro dele é pastel, não é mais pastel. Um sonho de médio prazo para um adulto é de até 10 anos. Quando a gente fala assim, de até 10 anos, porque a gente não faz uma reforma de uma casa tão rápido, a gente não constrói uma casa tão rápido, a gente não troca de carro tão rápido. Isso demora, a gente tem que programar, a gente precisa ter em nossas mentes os nossos sonhos de curto, de médio e longo prazo. Um sonho de longo prazo realizável acima de 10 anos. Eu até dei o exemplo aqui, eu tenho um filho que tem 4 anos. Daqui a um tempo, o João vai precisar de dinheiro para estudar, para fazer uma faculdade, uma coisa assim. Então, eu tenho que projetar isso para daqui muito tempo. Então, eu vou ter que direcionar parte das minhas receitas, fazer o meu orçamento baseado nessa metodologia, tirando parte das minhas receitas para uma carteira onde eu possa garantir um custeio de alguma coisa que meu filho precisa daqui a um tempo. Isso é um sonho, ou se vocês quiserem dizer, um projeto, ok? O casal ali que apresentou a criança agora deve pensar nisso a partir de agora. A partir de agora, ok? Achei interessante falar que o neném ali nasceu de 7 meses, né? Eu também nasci de 7 meses, aí eu quase não cresci, tá? Então, fiquem tranquilos. Pode passar, meu bem. Então, o sonho de jovem, o jovem é um pouco mais imediatista. Então, ele requer menos tempo para que os seus sonhos sejam realizados. No caso do sonho de curto prazo, acaba sendo na mesma coisa, de 1 ano. O sonho de médio prazo, realizável em até 5 anos, ok? E o sonho de longo prazo, realizável acima de 5 anos. Digamos assim, essa capacidade de sonhar, ela é nossa, né? Inerente a só o ser humano. Então, só o ser humano que sonha. Você não vê nenhum animal aí sonhando, né? Então, assim, mas o ser humano sonha. É importante demais que a gente coloque os nossos sonhos e tente realizá-los da melhor maneira possível.
E para isso, a gente está aqui agora discutindo sobre uma forma de você melhorar o seu orçamento. Coloca aí, pode passar, criança. Olha, a criança também sonha. Eu até brinquei aqui que o sonho de uma criança, curto prazo, ele deve ser realizado daqui 3 meses. De médio prazo, 6 meses. De longo prazo, acima de 6 meses. Porque a criança, quando ela sabe que é o aniversário dela daqui a um tempo, ela fica sonhando com aquela data do aniversário. Quando ela sabe que vai passear, ela fica sonhando com aquilo. Quando ela vê um brinquedo que ela quer muito, ela sonha com aquilo. E quem que vai ajudá-los a realizar os sonhos? São os pais. Certo? Então a criança também sonha. É importante que a gente estimule isso na criança. A gente não só estimule a criança a cumprir obrigações, mas também a ter uma mente, uma mentalidade voltada para realizações. Ok? Então, vamos lá. Então, gente, vocês entendem então que a necessidade de a gente ajustar o orçamento, ninguém está falando aqui de ganhar mais ou de ganhar menos, mas simplesmente você direcionar o recurso de forma correta. Passa de um princípio que você tem que fazer, sim, um diagnóstico, estabelecer os seus sonhos de curto, médio e longo prazo. É importante que você tenha em mente esses 3 períodos para a realização dos seus sonhos, ok? E que você agora parta de um princípio de fazer um orçamento. Até comentei de manhã aqui que muitas vezes a gente confunde um pouco o conceito de orçar. Porque quando você, até um irmão respondeu aqui que orçar é você pesquisar, é fazer isso e aquilo. Na verdade, orçamento é uma coisa sua. Uma empresa tem um orçamento dela, uma casa tem um orçamento. Quando a gente vai pesquisar preço, a gente está fazendo uma cotação, ok? Tipo assim, eu vou comprar pneu para o meu carro, eu faço uma cotação. Eu não faço um orçamento. O meu orçamento eu faço todo dia, ok? Só um parênteses. Pode passar, meu bem. Vamos lá. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? É o conceito aí na Bíblia de falar de planejamento. Teve um ponto interessante, que até o pastor Moacir me ajudou, que a Bíblia ela é muito completa e ela revela para nós assuntos diversos que a gente nem imagina. Então, muitos escritores, muitos professores, eles pegam a Bíblia, tiram algum conceito, dão uma floreada e vendem aquilo caro, né? Vendem aquilo caro como conceitos próprios. Mas a Bíblia nos mostra que devemos planejar. Então, não é uma coisa assim que saiu do nada. O idealizador desta metodologia, ele fala muito da Bíblia. Ele usa a Bíblia muito como referência. Então, ou seja, nós temos ferramentas para fazermos a coisa correta e muitas vezes a gente não tem assim o interesse mesmo de fazer. Bom, vamos lá, dá sequência. Um orçamento financeiro tradicional você ganhou, você pagou suas despesas, sobrou ou faltou. Você se identifica com esse orçamento? Parece com o seu, Ninja? Parece? Irmão Jonas, parece com o seu? Kleber, parece com o seu orçamento aqui? Você ganhou, tem as despesas, e aí sobrou ou faltou. Não é assim? Pois é. O orçamento tradicional, ele não contabiliza aquele recurso que você vai direcionar para os seus sonhos, para os seus projetos. Na metodologia de Zop, ele já é um pouco diferente. Então, veja só que interessante, olha que bacana. Você ganhou, você separou parte para a realização dos seus sonhos, ali os seus sonhos você vai separá-los em prestações, dívidas e tal, vai criar ali uma conta reserva estratégica, ok? E ali depois você tem as despesas. É um orçamento diferente. O orçamento do crente, né, do cristão, ele já é diferenciado, que nós temos um compromisso bíblico com o nosso dinheiro. A outra parte é que você vai, como mordomo, administrar da melhor maneira possível. Então, veja que interessante. Alguém aqui já ouviu falar do conceito de reserva estratégica? Reserva estratégica ou reserva de emergência, como algumas pessoas gostam de falar? Alguém já ouviu falar disso? Oi? Pois é, o Ninja está falando que sim. Então, passa, meu bem. Eu vou dar uma certa ênfase para essa reserva estratégica. Eu não gosto de falar de reserva de emergência, porque parte do princípio que eu estou guardando aquele dinheiro para uma emergência. E eu não quero usar o dinheiro numa emergência. Eu quero usar o dinheiro que eu guardei de forma estratégica para, por exemplo, fazer uma viagem,
para trocar o carro, para comprar um móvel novo, para custear a faculdade do meu filho, para fazer alguma coisa assim. E até mesmo assim, eu não sei se vocês concordam comigo, quando você coloca, a palavra tem muito poder, né? Então você fala emergência, eu não quero isso, eu quero ter uma reserva estratégica e vou trabalhar em cima dessa reserva estratégica. E quando a gente colocou ali, né, aquele modelo de orçamento que você tem que separar a parte dos seus recursos, direcionar, no caso, para a realização de sonhos, isso pode entrar doendo no ouvido das pessoas, criar uma resistência muito grande, porque nós estamos acostumados somente a ganhamos, pagamos as despesas, se sobrou dinheiro eu faço alguma coisa, se não sobrou eu vou correr atrás de pagar. É o que nós, a maioria de nós, fazemos, ok? Então vamos lá, vamos partir. Patrimônio mínimo de sobrevivência. Você já ouviu falar disso? Patrimônio mínimo de sobrevivência? O patrimônio mínimo de sobrevivência, isso aqui é só um dos conceitos. Olha só que interessante. Você tem que pegar o seu gasto médio mensal com a família e multiplicar por 6. Ou seja, se você tem uma despesa mensal de R$1.000, você precisa ter uma reserva estratégica de pelo menos R$6.000. Isso daí para que você consiga passar 6 meses tendo cabeça, tendo condição de escolher e optar. Sabe o que acontece muito? Aquilo que eu falei com vocês aqui no início, né? Que se você perdesse seus rendimentos agora, como é que você ia se virar? Quanto tempo você conseguiria manter o seu padrão de vida? Pensa bem, o camarada comprou uma casa de R$200.000. Ele entra numa situação de desemprego, não, eu tenho que garantir o pagamento das coisas, sustento da família e tal, eu vou vender a casa. Uma casa a gente vende fácil, gente? Consegue vender uma casa com tanta facilidade? A gente usa muito no termo de investimento, fala de liquidez, né? Então uma casa, ela não é tão líquida assim que eu consiga vender de qualquer maneira. Aí o que acontece? Você pega um ativo seu que você comprou por R$200.000, por causa da situação você vende por 100. Ou vende pela oferta que aparecer, ou aceita coisas que você acha que vai ser melhor. Então é muito importante que nós tenhamos a consciência de reter parte daquilo que nós ganhamos, ou simplesmente direcionar corretamente, entendendo que aquele R$1 que eu gastei ontem, aqueles R$20 que eu gastei semana passada e tal, se torne para nós um hábito diário, permanente, de registro, para que você saiba de fato o que você está fazendo com o seu dinheiro, ok? Então, assim, se vocês não conheciam o significado de reserva estratégica, esse é o significado. E aqui é só um dos conceitos. Tem gente que vai dizer que você precisaria ter 10 vezes o seu gasto mensal ou mais. O importante é que pelo menos 6 meses você precisa, ok? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pode passar. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Eu achei fantástico esse versículo, principalmente nessa versão que fala que ela não tem chefe, supervisor, nem governante. Imagina a nossa situação se de repente fosse extinto do trabalhador essa questão do fundo de garantia. O camarada simplesmente, como sim, teve muitas mudanças aí nessas formas de contratos, regimes de contrato de trabalho. Imagina só, agora eu não tenho mais esse fundo de garantia. Ou eu usei o fundo de garantia, como a gente usa para pagar casa e tal, e eu não tenho essa reserva mais. Mas eu também não aprendi, eu não tive a educação financeira para poder aprender a fazer uma reserva estratégica. E eu também nem sei para onde que eu vou colocar esse dinheiro. Eu vou continuar com os meus hábitos de consumo e vou fazer o meu orçamento de qualquer maneira. Imagina que situação delicada iríamos viver. Então, assim, a formiga não tem governante. A gente não precisa que um governo, que um supervisor, que um chefe nos fale para fazer isso. Eu sei que isso pode, assim, entrar ruim no ouvido da gente, mas é a realidade, ok? Pode seguir? Pronto. O último conceito aqui é o poupar. Não é poupar, vocês acredito que a maioria de vocês aqui sabe o que é poupar, é você guardar, é você reter, é você, digamos assim,
parte do que você tem você guardar mesmo para uma necessidade. Agora observa bem uma coisa aqui, passa esse slide. Ó, existe para vocês diferença entre poupar e investir? Existe diferença para vocês entre poupar e investir? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, muito bem. E para vocês, o que é mais importante, poupar ou investir? Investir é mais importante? Quem diz que investir é mais importante, levanta a mão. Tem ali uns 5, 6, sei lá. Quem acha que poupar é mais importante, levanta a mão. Ninja não vale, que Ninja estava aqui de manhã. Não, Ninja não vale, não. Ele deve ter falado com o Thaís. Não, Ninja tá. É o seguinte, né? O irmão Hélio de manhã falou, os dois são importantes. De fato, os dois são importantes. Porém, nós temos que pensar o seguinte. Imagina você a situação aqui do Ninja, a partir do momento que ele diagnosticou sua vida financeira, percebeu lá o gasto que ele tinha, e agora ele vai direcionar aquele recurso para uma conta, né, reserva estratégica dele. Ele está fazendo o quê? Ele está retendo, ele está poupando. O percentual que ele está poupando, que ele está retendo nessa conta, ele vai ser, com quase toda certeza, muito superior a qualquer tipo de investimento que ele poderia estar fazendo. E detalhe, para você investir, você precisa ter o recurso para investir. Se você não poupar, você não vai ter o recurso. Então, nesse caso, acaba que poupar se torna mais importante do que investir. Investir vai potencializar aquilo que você poupou. Okay? É uma forma de você empreender o recurso que você poupou. Certo? Então, nesse caso, o poupar é de fato mais importante. Então, pessoal, já estou concluindo e só para a gente recapitular aqui o que foi falado. A base da metodologia é você fazer um diagnóstico correto da sua situação financeira com base em anotação e entender de fato aonde seu dinheiro está indo. Agora que o Ninja sabe que vai fazer, não vai gastar mais tanto dinheiro com pastel, nem vai levar a Thaís mais para comer pastel, ele agora vai juntar esse dinheiro em uma conta estratégica, vai ter esse dinheiro para fazer outra coisa. Aí o que acontece? Isso permitiu que agora ele pudesse sonhar. E a partir do momento que ele realiza os sonhos dele com essa metodologia, ele agora se sente motivado a fazer o diagnóstico da vida financeira dele com frequência, porque aí sim ele está vendo, poxa, deu certo aqui, eu agora tenho prazer em fazer o diagnóstico da minha vida financeira, porque agora eu consigo realizar certos sonhos. Então é o seguinte, aí ele vai estabilizar o orçamento dele, que é o quarto pilar, dentro dessa metodologia, vai pegar agora o que ele ganha, vai separar parte para a realização dos sonhos e parte para a realização dos sonhos, colocando essa parte que ele separou numa conta reserva estratégica. Agora ele vai ter também a preocupação de entender que ele precisa ter pelo menos 6 vezes o que ele gasta mensalmente como garantia para que ele não aceite qualquer coisa se ele perder o rendimento dele. E ele vai poder responder aquela pergunta que nós fizemos nos primeiros slides. Eu agora consigo manter o meu padrão de vida por pelo menos 6 meses. E o último pilar, ele agora vai aprender a reter, vai poupar. A partir daí, sim, nós vamos entrar num conceito que é o de investimentos. Cada um, dentro do seu perfil, vai procurar um investimento que lhe adequa. Eu posso ajudar, se vocês quiserem. Então, dá sequência, meu bem? Então, finalizando aqui, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O que eu quero dizer com esse versículo? Não acredita em tudo que é falado por aí com relação à educação financeira e a investimentos. Nós temos a melhor base, que é a Bíblia. Se eu procurar com vocês, aqui nós vamos achar muitos conceitos bíblicos que nos ensinariam muito sobre vida financeira. E o dinheiro não é o problema, né? O problema é o amor ao dinheiro. Então, ninguém aqui falou, em momento algum, que você ia ganhar mais ou ia ganhar menos. Simplesmente falou de alocação de recursos, certo? De mudança de posição e de priorização de sonhos. Para isso, você vai realizar aquilo que a gente fala de autonomia financeira, certo? Então, assim, sejam prudentes, vamos ser prudentes de fato com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente ouve, questionar aquilo de fato que tem acontecido, né? E eu tenho certeza que se nós tivermos uma vida financeira mais equilibrada, a família se torna mais equilibrada, a igreja cresce, as missões crescem, tudo mais cresce, ok? Então, assim,
é uma coisa que eu desejo para todo mundo, que a gente tenha, assim, de fato, uma estabilidade financeira. Pode passar? Obrigado e Deus abençoe vocês. Amém? Pastor Edgar? Oremos. Obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo por este privilégio, pela presença gloriosa do Senhor na nossa vida. Pai, eis o nosso coração na tua presença. Obrigado. Peço que o Senhor aplique os ensinamentos de hoje ao nosso coração e nos ajude, Pai, a trabalhar dentro do que nós aprendemos na educação financeira, para que possamos abençoar nossos familiares e as pessoas que nos rodeiam. Muito obrigado. Bendito é o teu nome. Fortaleça o nosso coração. Ajuda a tua igreja. Obrigado pela presença do Senhor na nossa vida, o que nos sustenta e nos mantém de pé. E esperamos, ó Deus, que o Senhor nos permita uma noite de sono, de descanso, e o dia de amanhã seja um dia abençoado pelo Senhor. Livra, guarda e proteja o teu povo de todo o mal, para louvor da glória do teu nome. Obrigado. Mais uma vez, eu conto com a ajuda do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que os teus braços sejam fortalecidos pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção do céu em cima, com bênção do abismo embaixo, com bênção da fartura e bênção da prosperidade. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz do Senhor para os irmãos. Vão abençoados, guardados pelo Senhor. Se cuide.